Professor, nós lhe trouxemos aqui para focar nesse tema aí das eleições estadunidenses, né? Essa semana aí tivemos esse atentado aí que virou notícia global, né? E assim, temos 30 minutos aqui, eu sei que demanda mais tempo para falar, é um tema muito abrangente, né? Mas peço que o senhor dê aí introduza esse tema para nós aí, qual é a sua visão sobre essas eleições que estão já em curso, né, a campanha. Mas eu começo assim com aquela provocação, né, professora? Os Estados Unidos realmente pode ser chamado de a maior democracia do mundo, um exemplo de democracia? Será que a gente pode levar a sério essa afirmação aí, professor? Difícil, né? Isso é propaganda ideológica, né? Um país que viveu durante a maior parte do século XX sobre as leis de Jim Crow, que criavam um apartheid nos Estados Unidos e proibiam a população negra de votar num conjunto imenso de estados. Então, muito difícil, né, que um país com racismo institucionalizado desse tipo possa, de maneira legítima, se reivindicar um país democrático, fora toda a história de golpe de Estado que os Estados Unidos articulou no mundo, enfim, as guerras, não é? Que os Estados Unidos liderou. Os Estados Unidos é também o detentor da marca de ser o único país que jogou bomba atômica em outros povos no mundo. Então, é uma democracia muito especial, né? Bom, o atentado contra o Donald Trump é mais um capítulo de uma eleição que vai se revelando muito complicada e que tudo indica caminhar no sentido da volta das forças de extrema-direita ou neofascistas ao governo norte-americano. O atentado, não é, permite ao Trump se colocar numa posição de vítima, portanto, se retirando da marca de agressor, da marca de alguém que abusa do sistema legal, alguém que viola as normas. Então, o Trump se coloca nessa posição de vítima, de vulnerável, inverte, digamos assim, toda a narrativa que estava se construindo em relação a ele, sobretudo porque é um atentado que revela falhas de segurança do serviço secreto que deveria protegê-lo colossais. O atirador subiu em cima de uma casa que estava sendo usada pela polícia local, não é? E foi visto por presentes antes de qualquer policial. Então, isso é uma falha absolutamente grotesca. E o Trump ainda... Diz que alguns minutos antes, né, professor? 86 os policiais segundos. Foram avisados, né? Numa situação dessas, em segundos, os policiais já, né, tomam precauções. 86 segundos. Isso enfim, toda uma estrutura de artilharia defensiva posicionada com mira telescópica da mais alta qualidade. Então, é muito estranho, né, que esse atentado tinha sido cometido. E o Trump ainda foi salvo por um giro da sua cabeça para a direita, né? Ele gira para a direita e escapa de uma bala que atingiria a sua cabeça. O que lhe permite, de certa forma, reivindicar a cultura calvinista norte-americana, protestante, que divide o mundo entre os escolhidos e os abandonados, né? Então, o Trump se considera, digamos assim, ganha credibilidade para se reivindicar como um homem providencial, um homem que ainda tem no seu nome essa palavra, né, que significa triunfo, né? Trump significa triunfo, né? Então, há toda uma mística que se reforça em torno da personalidade do Trump e por outro lado,
esse atentado ele acentua um conjunto de debilidades que estão vinculadas aí à candidatura do Partido Democrata. Debilidades, não é, vinculadas aos limites físicos e mentais do Biden. É uma candidatura, não é, de um homem numa situação de declínio cognitivo evidente. Então, esse é um primeiro ponto, não é, de debilidade, não é, que já estava presente e que ganha mais ênfase. Um segundo ponto também da debilidade do Partido Democrata é o do seu sistema decisório. Quer dizer, o Partido Democrata é um partido que está numa espécie de colapso e de paralisia decisória porque tem um sistema de decisão extremamente oligárquico. E ele não consegue se livrar de uma candidatura de um homem com limites cognitivos evidentes, o que é absolutamente impressionante, porque o Biden arrisca, inclusive, a levar não só uma derrota para o executivo norte-americano, mas uma derrota para o Senado e uma derrota para a Câmara de Deputados, para o Congresso, porque a eleição do presidente da República alavanca as eleições proporcionais. Então, o Biden corre o risco de puxar para baixo toda a representação do Partido Democrata no Congresso norte-americano. E esse sistema oligárquico de decisão do Partido Democrata foi o mesmo sistema oligárquico que impediu a indicação do Bernie Sanders em 2016 e 2020, porque as primárias do Partido Democrata são primárias onde, de um lado, os eleitores se cadastram e votam, mas há um colegiado de cardeais, de notáveis, que tem um peso diferenciado na escolha final do candidato do Partido Democrata. Então, é um partido que tem um sistema decisório que se afastou do sentimento popular. De alguma forma, ele tentou acolher esses sentimentos populares de frustração com a adesão ao neoliberalismo, escolhendo a candidatura do Obama, mas depois se apartou de novo, não é? Apoiando o clã Clinton e uma velha raposa da política democrata, que é o Biden, que está na política desde os anos 70, com 6 mandatos seguidos no Congresso norte-americano, e que agora, em situação de declínio cognitivo evidente, o Partido Democrata não consegue criar um mínimo de agilidade para responder a essa situação, né? Isso demonstra o caráter obsoleto do sistema decisório desse partido. Um terceiro ponto que está influenciando a decisão eleitoral nos Estados Unidos contra o Partido Democrata é a política de financiarização que o Biden voltou a praticar nos Estados Unidos. As taxas de juros haviam sido baixadas significativamente e haviam sido colocadas em níveis negativos depois da crise de 2008, e o governo Biden, em função da aceleração da inflação, resolve puxar essas taxas de juros significativamente para cima, e hoje os Estados Unidos pagam de juros, o governo federal paga de juros, um patamar superior, inclusive, ao que se pagava na década de 80 durante o governo Reagan e o governo Bush pai. Está se pagando de juros algo em torno de 3,1%, 3,2% do PIB. Está se pagando de juros mais do que o orçamento militar. Então, esse é um outro fato que coloca o governo Biden muito fora daquilo que ele prometeu ser, um governo que retomaria um New Deal com uma perspectiva de novas tecnologias, um New Deal com uma perspectiva mais verde, um New Deal inclusivo, um New Deal que reindustrializaria os Estados Unidos e fortaleceria uma sociedade de serviços, de educação, saúde. Nada disso está acontecendo. Os grandes planos de infraestrutura e desenvolvimento do Biden foram completamente emagrecidos no Congresso,
E, além disso, o governo Biden partiu para essa política de taxa de juros agressiva. Finalmente, um quarto ponto que debilita o Partido Democrata é que o Partido Democrata não reconhece o declínio dos Estados Unidos na economia mundial. O Trump reconhece, o governo Biden não. E o governo Biden continua com uma política externa liberal, extremamente agressiva, dentro dessa ideia de impor o sistema político norte-americano para o resto do mundo e os interesses norte-americanos para o resto do mundo. Então, essa política leva o governo Biden a abrir vários conflitos ao mesmo tempo. E o conflito com a Rússia acabou jogando a Rússia numa perspectiva de forte aproximação da China, e a China também numa perspectiva de forte aproximação da Rússia. Rússia e China, que sempre tiveram, historicamente, relações complicadas. China era o país mais populoso da Ásia, a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, agora estão cada vez mais próximos, porque essa política externa de cerceamento da Rússia, para impedir que a Rússia pudesse ser um peão estratégico na aproximação entre China e Europa. Então, o desespero norte-americano frente a dessa perspectiva levou o governo Biden a uma política de cerco à Rússia, de tentativa de derrubada do governo Putin, através de uma asfixia financeira, através de uma asfixia comercial e através do impulsionamento de guerras híbridas. A ideia era fracionar a Rússia em 3 estados. Isso está colocado desde 1997 pelo Zbigniew Brzezinski. A ideia seria dividir a Rússia numa Rússia propriamente dita, num estado siberiano e num estado do extremo leste. Esse projeto falhou miseravelmente. O resultado dessa tentativa foi, pelo contrário, o reforço das tendências multilaterais. A aliança que o governo Biden dirige no mundo, na OTAN, ela abriga apenas 15% a 20% da população mundial. 80% da população mundial está fora disso. Então, é um governo que pretende fazer uma política global, uma política ampla, mas um governo que está se isolando brutalmente. Claro, não é, que a alternativa do Trump também é uma alternativa muito complicada e que também não apresenta nenhum tipo de solução clara, não é? Mas o Trump quer claramente hoje uma política imperialista sem os custos da hegemonia, não é? O Trump não quer mais financiar gastos militares na OTAN para outros países. O que o Trump quer é que, para a OTAN se manter, que esses países comprem armas dos Estados Unidos e aumentem seu orçamento militar. E o Trump, aparentemente, sinaliza para uma escolha do grande inimigo geopolítico dos Estados Unidos diante de uma situação de declínio. O Trump fala que é um declínio claramente e, para ele, há que se escolher um inimigo principal, e o inimigo principal é a China. E a política do Trump é, inclusive, de querer cooptar a Rússia para um cerco à China. Eles querem inverter o que Kissinger fez na década de 70, que foi convidar a China para uma aproximação com os Estados Unidos para cercar a União Soviética. Eles querem inverter isso agora. Acho difícil que consiga ser bem-sucedida esse tipo de política. Acho que as tendências multilaterais no sistema mundial são fortíssimas e essa aposta do Trump no imperialismo sem os custos da hegemonia pode, na verdade, abrir o espaço para uma libertação regional, inclusive, da Europa, da influência norte-americana. Não é? A aproximação com a Rússia, por exemplo,
é uma aproximação da qual, sobretudo, a Europa irá se beneficiar, porque não faz nenhum sentido para a Europa essa relação conflitiva com a Rússia, geoeconomicamente. A aproximação da Rússia, não é, ao Ocidente trará, sobretudo, benefício à Europa, e certamente uma Europa que tenha boas relações com a Rússia vai ser uma Europa que vai poder falar de uma perspectiva militar com muito mais soberania e independência frente aos Estados Unidos do que pode falar através da manutenção dessa ideologia da Guerra Fria que separa a Europa de uma perspectiva euroasiática. Então, acho que nós estamos num momento de grandes conflitos internacionais e grandes conflitos internos nos Estados Unidos. Lamentavelmente, as forças democráticas nos Estados Unidos já estão muito subordinadas ao Partido Democrata e a oligarquia tradicional que dirige esse Partido Democrata, que é uma oligarquia que se financiarizou, se neoliberalizou e que se afastou profundamente de uma perspectiva popular. Então, acho que há um colapso decisório fortíssimo no Partido Democrata hoje, e uma eleição do Trump, uma nova eleição do Trump, seria uma eleição perigosíssima, porque, veja só, uma nova eleição do Trump daria ao Trump o quê? Daria ao Trump o poder executivo, daria provavelmente ao Trump o controle do Senado e da Câmara dos Estados Unidos, e mais, o Trump tem um controle do Poder Judiciário. Vejam que o Poder Judiciário, a Corte Suprema norte-americana, concedeu ao Trump imunidade limitada para ações que ele cometeu durante o seu mandato de presidente da República, sendo que essa imunidade limitada não está claramente delimitado o que é, digamos assim, a esfera de alcance dessa imunidade limitada ou não. Supostamente seriam atos necessários para o interesse do Estado norte-americano que violariam a Constituição, mas que seriam estritamente necessários por razões de Estado. Só que isso pode estar sendo aplicado, por exemplo, para dar imunidade ao Trump para articular um golpe de Estado, como ele tentou articular em 6 de janeiro, porque o Trump nomeou uma maioria na Corte Suprema norte-americana. Então, é uma situação perigosíssima. Você tem um líder neofascista ungido por essa contingência do atentado falido e com respaldo, possivelmente, no Senado, na Câmara e no Judiciário. Então, é uma situação dramática para o mundo que pode estar se desenvolvendo. Sem os famosos freios e contrapesos, né, o professor Carlos? Que a gente sabe, assim, eu pelo menos não tenho ilusões nenhuma com as instituições da democracia burguesa, né, mas a gente, aqui no Brasil, a gente teve um bom exemplo de que uma mínima contenção existe, né? O judiciário fez ali uma contenção ao governo do Bolsonaro, não deixou ele radicalizar, digamos assim, o proto-fascismo dele, né? Conteve ele na pandemia, conteve ele até nas eleições, né? Então, o quadro que o senhor traz aqui é realmente perigoso, né? Celso, alguma pergunta aí? Temos mais 12 minutinhos aqui, tá? Para conversar com o professor Carlos. Eu tenho algumas perguntas aí, mas se tu tem alguma, tem prioridade aí. Não, na pergunta se não tem só curiosidades, assim, que as coisas que ele estava falando, tipo assim, que coisa estranha, 130 metros de distância, mais várias pessoas avisaram, filmaram, o cara em cima de um telhado branco, todo mundo vendo dele deitado com um rifle. Como é que não vê o cara com um rifle gigante, cara, automático? Como é que passa isso? Não podia passar nenhum revólver, cara, a 130 metros de distância do Trump, né, cara? Parece que ele cruzou por policiais e tal. Parece que teve uma facilitação, se diria? Que facilitaram a... E outra coisa, por que não executaram ele antes? Aí depois que ele deu os tiros, aí executaram ele, quando já não era mais para matar, que aí precisava o cara para saber quem é que mandou,
aí vão lá e executam o cara, né? E depois vem com aquele papo de que é um lobo solitário, não sei o quê. Tá muito estranha essa história, né, cara? Tá mais Tudo esquisito muito que a estranho. história do Kennedy, né, cara? A do Tudo Kennedy não muito era tão estranho. esquisita quanto essa história aí. Agora, ele contraria... a gente não gosta dele, né? Porque a gente tem lado aqui, que é o lado da esquerda, né? A gente não gosta dele pelo lado do fascismo e tudo. Mas também não tem como gostar dos democratas e do Biden, né, cara? E o democrata está sempre muito mais envolvido em confusões, né, cara? E tá muito estranho. O Democratas tem muita influência nas instituições também lá dentro, né? Controlando muitas instituições. Então, mas a gente é uma coisa que a gente acho que não vai ter como ficar sabendo, né, professor? Sobre isso. Até deixa eu complementar, professor, dentro do que o Celso falou aí, né? Seguindo essa linha de que democratas e republicanos, na minha visão, pelo menos, não existe grande diferença. Eu queria ouvir do senhor, que é professor na matéria, que tem maiores conhecimentos, né? O que mudaria em termos da geopolítica internacional a reeleição do Biden? A gente meio que já sabe o que acontece, né? Continua o que a gente está vendo aí. O Trump ganhando muda alguma coisa, né, para a política externa estadunidense em relação a, por exemplo, Ucrânia e Palestina, que são os fatos mais em voga aí, né? Eu acho que a gente tem que aguardar para ver exatamente. Se você olha, por exemplo, o programa do Partido Republicano para a eleição, agora de 2024, não está citada uma vez sequer a palavra Rússia. A palavra Rússia não aparece. Então, é um silêncio sobre isso, mas tudo indica, não é? Se a gente pegar, por exemplo, inclusive as críticas que o John Bolton fez ao Trump, o John Bolton, que foi demitido pelo Trump, ele acusa o Trump de tratar a política externa como um negócio e de não ter, digamos assim, uma filosofia, uma concepção mais sistêmica a respeito. Então, tudo indica, não é, que o Trump tem uma visão, sobretudo empresarial, das relações internacionais, e dentro dessa visão empresarial, ele entende que há gastos para a manutenção de um conjunto de alianças em favor dos Estados Unidos que não estão sendo compensadoras para os Estados Unidos. Não estão impedindo a emergência de um desafiante, que é a China. Por outro lado, não é? Esses gastos impediriam ou limitariam o investimento norte-americano no seu próprio esforço tecnológico. Então, há claramente uma visão de que os Estados Unidos não têm mais condição de realizar gastos, de priorizar, digamos assim, a gestão política acima da gestão econômica, porque é um Estado que perdeu gordura para fazer isso. Então, claramente, a posição do Trump é de colocar o interesse imediato dos Estados Unidos mais em prevalência. E, então, o que parece que vai ocorrer é que o Trump quer reduzir sistematicamente os gastos com a guerra da Ucrânia, que ele vê como uma guerra sem sentido. Primeiro, que é uma guerra que não tem solução. Os Estados Unidos não vai vencer essa guerra. A Rússia não será derrotada. Então, jogar dinheiro aí é jogar dinheiro num saco sem fundo. Segundo, ele já deu sinais de que considera a China o seu inimigo principal, e o inimigo principal dos Estados Unidos, e, portanto, ter boas relações com a Rússia pode ser positivo para tentar ampliar o cerco à China. Então, acho que ele tenta manejar algo nessa linha, não é? Numa linha de dar
mais autonomia à OTAN para se organizar de uma maneira mais europeia. Os Estados Unidos não seriam mais responsáveis pela maior parte do orçamento da OTAN, pela imensa maioria do orçamento da OTAN. O Trump exige que os países da OTAN cumpram os 2%, que era a cláusula de gastos orçamentários para se aliarem à OTAN. E então eu vejo, né, o Trump como alguém que vai cobrar muito mais dos aliados dos Estados Unidos, como alguém que não vai fazer gastos para sustentar esses aliados, pelo contrário, vai querer que esses aliados, esses sim, atuem alimentando o complexo industrial militar norte-americano. Claro, o Trump quer que eles aumentem os gastos, mas que comprem armamentos norte-americanos. E é muito claro, por exemplo, no programa do Partido Republicano para 2024, a centralidade que se dá ao fortalecimento do complexo industrial militar. Então, os Estados Unidos quer que os outros financiem o complexo industrial militar dele e quer, evidentemente, cooptar a Rússia para uma aliança atlantista e de cerco à China. No Oriente Médio, eu creio que também o envolvimento do governo Trump na defesa do subimperialismo israelense vai ter algum tipo de limite orçamentário. Ainda que o Trump vai radicalizar na posição anti-palestina, anti-árabe. Né? O Trump saudou a invasão policial dos campos nas universidades norte-americanas como uma das coisas mais lindas que ele viu nos últimos tempos. Não é? Então, claro, o Trump vai manter a sua posição anti-palestina, anti-islâmica e anti-terceiro-mundista. O Trump está acusando o Biden de transformar os Estados Unidos num país de terceiro mundo, pelo fato de a imigração está aumentando para os Estados Unidos. Então, o Trump promete a maior deportação da história dos Estados Unidos na sua campanha eleitoral. Se vai conseguir aplicar ou não é outra questão, mas com esse controle, possivelmente, do Congresso, do Senado e do Poder Judiciário, é possível que tenha condições muito mais facilitadas para tentar fazer essa erradicação em massa. E acho que também, não é, no mundo, à medida em que esse centro liberal, aonde a esquerda está sob o seu guarda-chuva, à medida em que esse centro liberal foi emagrecendo, vai ficar cada vez mais claro que o grande inimigo dessa direita neofascista é a esquerda no mundo. Não só os imigrantes, mas a esquerda. Isso fica claro agora na eleição francesa. Não é? O Macron manobrou para excluir, um candidato manobrando para excluir a indicação de um primeiro-ministro não é, que venha da nova Frente Popular. Então, essa chamada aliança antifascista, que foi saudada aí como uma alternativa, a França está mostrando claramente os seus limites. Não é? O centrismo de direita, ele não quer ser substituído como uma referência conservadora pela extrema-direita, mas, sobretudo, se articula com ela para impedir a ascensão de uma esquerda, sobretudo de uma esquerda que queira romper com o neoliberalismo. Aí não se aceita. Aí as diferenças entre fascistas e neoliberais logo são minimizadas em favor de uma unidade. Então, acho que é mais ou menos esse o cenário que a gente está aí pela frente. Professor, eu tinha várias outras perguntas para fazer, mas o nosso tempo é curto, a gente já está com outro candidato, eu ia dizer, ó, já estamos com outro convidado aqui na ponta da linha já, e ficou aí a vontade de falar mais com o senhor nas próximas semanas aí, espero que a gente possa voltar a conversar aqui no canal, né? Até porque a candidatura vai esquentando aí, novos fatos vão surgindo, né? Eu vou lhe deixar um tempinho aí para o senhor
mandar algum recado no final, né? O senhor é editor de 2 revistas, né? A gente já entrou aqui no papo e não falamos sobre isso, né? Então vou deixar um espaço aí para o senhor fazer uma despedida e falar das suas revistas aí, que eu quero que o senhor nos conte um pouco aí para o nosso público também. Claro, a gente tem um grupo de pesquisa na UFRJ, que é o Laboratório de Estudos sobre Hegemonia e Contra-Hegemonia. Nós já temos esse laboratório há 14 anos e nós criamos 2 revistas, né? Uma revista de corte mais acadêmico, que se chama Reoriente, Estudos sobre Marxismo, Dependência e Sistemas Mundo. O nome é uma homenagem ao André Gunder Frank, que escreveu um livro no final dos anos 90, com esse título, Reoriente, onde o André Gunder Frank dizia que nós estaríamos presenciando, nas próximas décadas e no século XXI, um processo de recentralização asiática. Né? Então, essa era a provocação que o Gunder Frank fazia, e ele apontava que, na verdade, nós vivíamos num sistema mundial. Inclusive, há mais de 500 anos, ele defendia a tese de que esse sistema mundial tinha suas raízes há 5.000 anos e que a exceção tinha sido a hegemonia do Ocidente e que o século XXI tendia a esvaziar essa hegemonia e mesmo trazer esse processo de recentralização asiática. E uma outra publicação que nós temos se chama Recorte da Conjuntura Mundial. Essa é uma publicação mais ágil e que está muito voltada para as análises de conjuntura. Então, nós temos publicado aí textos sobre os Estados Unidos, sobre a Europa, sobre a América Latina, sobre o Brasil, sobre o Oriente Médio, sobre a China, com essa perspectiva de tentar traduzir essa interpretação teórica que vem do marxismo, da teoria marxista da dependência, que vem das análises do sistema mundo, que vem da aproximação entre o marxismo e a perspectiva brodeliana, para a conjuntura concreta e imediata que nós estamos vivendo, mostrando como é que o nosso tempo imediato ele se articula com forças profundas que os movem, não é? Que o movem e que colocam uma série de dilemas e de conflitos nos tempos atuais. Então, essas publicações são orientadas aí por essas perspectivas, né? Uma mais acadêmica e outra mais vinculada aos fatos cotidianos concretos, mas articulando eles com uma perspectiva de longa e média duração. Eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, não é? Fazer essa estreia aí no programa de vocês. E, claro, eu estou à disposição, vai ser um enorme prazer conversar com vocês e com os ouvintes, os participantes desse programa. O pessoal gostou muito aqui, professor, o Stalin Terror da Nazistada, que é um camarada nosso, é trabalhador. O Stalin Terror da Nazistada, ele é vigilante aqui em Alvorada, uma cidade excelente da região metropolitana de Porto Alegre. Ele nos assiste lá. Ele diz que o patrão dele botou um sistema de câmeras na empresa, professor, mas não é para cuidar da empresa, é para cuidar ele, para ver se ele está efetivamente trabalhando. Essas coisas do capitalismo aí, selvagem, né, professor, que é lamentável, né? O Adão também gostou muito. A última coisa que eu queria dizer é o seguinte, que para mim é um prazer enorme estar num programa gaúcho, porque parte da minha família é gaúcha, minha mãe é gaúcha, opa, meu avô era gaúcho, não é? Eles vieram de Cruz Alta, e então é um prazer enorme voltar, não é, ao Rio Grande do Sul através desse programa. Excelente, vamos nos reencontrar outras vezes aí, professor. Gostei muito de conversar com o senhor. Eu assisti lá o programa com o Paulo César, lá na TV Resistência Contemporânea também, e aí peguei o contato com ele, porque já tinha gostado, e hoje, lhe conhecendo pessoalmente, que foi uma satisfação, e vamos lhe chamar em outras oportunidades aí. Obrigado. Professor, responde rapidinho aqui para o nosso amigo Otávio, aqui, o nosso chapéu de alumínio de estimação. O senhor tem algum livro de direita aí nessa biblioteca? De direita? De direita. Que vários. Vários. A gente tem que entender eles. Tem que entender eles, tem que entender os liberais, né, professor? Claro. O senhor já leu Dugin, por exemplo? O senhor já li quem?
Dugin. Dugin. O Olavo de Carvalho. Claro, quarta teoria política, evidente. Mas é evidente. É fundamental. Se você não conhece o adversário, você fica desprotegido, fica vulnerável. Então, a pior coisa que a esquerda pode fazer é se insular, ficar numa bolha. Você vê, não é? O Marx, para criar o Capital, ele estudou fortemente a economia política burguesa. O Lenin, para criar a teoria do imperialismo, ele foi estudar fortemente o Robson, não é? Que era um teórico liberal do imperialismo. Então, é absolutamente necessário que nós estudemos a direita para fortalecer a nossa perspectiva. Muito bom. Perfeito, perfeito. Obrigado, professor. Boa noite e obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui. Forte abraço. Valeu, obrigado. Obrigado.